Salmo 46. Irmão, eu vou resumir o tema desse salmo. Eu digo que esse salmo, ele fala sobre confiança em Deus. Essa é a grande temática do salmo. Esse salmo fala em termos gerais de confiança em Deus, descreve uma experiência que redunda ainda mais nessa confiança em Deus e fala acerca de uma confiança final em Deus. No entanto, esse salmo faz isso através de uma canção. E hoje eu não vou falar exclusivamente sobre música, mas por que eu estou dizendo isso logo de início, antes mesmo da leitura do salmo? Porque esses dias nós tivemos um fato, há talvez aí 2 semanas, 1 semana e meia, que ganhou de certa forma alguma proeminência nas redes sociais e televisão e tudo mais. Nós estávamos tendo aí um concurso de música cristã chamado Dom. Esse concurso que tem como principal patrocinadora a Unicesumar. E uma jovem moça, ela cantou uma canção que fez muito barulho. Eu confesso que me chamou a atenção, irmãos. E eu fiquei pensando como que uma menina de 28 anos, com um violão, pode fazer um estardalhaço como ela fez. Não estou aqui para defender toda a teologia da música e nem para criticar. O que eu quero dizer para você é como a música tem o poder de mexer com as pessoas. Basicamente, o que aconteceu? Essa música, ela tem uma letra com um ar de denúncia. E no meio dessa canção, ela menciona aquilo que acontece na ilha de Marajó. Nosso país, infelizmente, vive uma realidade, e eu estou dizendo aqui em todo o país, uma realidade de exploração sexual muito séria. E ali na ilha de Marajó, há algumas denúncias de que a coisa é pior ainda. Não só de exploração sexual, nós tivemos reportagem, por exemplo, em 2018 e até uma mais antiga, mostrando esse cenário, mas inclusive a denúncia fala de tráfico internacional de pessoas. E essa menina, em coisa de 15 dias, ela ganhou quase 2 milhões de seguidores. De uma ilustre desconhecida, ela se tornou assunto dos principais políticos, tanto de direita, de esquerda, os principais influencers, cantores, artistas, todo mundo falando novamente sobre essa realidade. E eu estou dizendo isso para mostrar para você como a música, ela tem o poder de transmitir uma mensagem, de provocar as pessoas, de registrar fatos na nossa mente e no nosso coração. E quando nós olhamos para a realidade da igreja cristã, esse é um assunto que nos é muito importante. Afinal de contas, não sei se você já parou para pensar nisso, mas cerca de 20% do tempo que nós passamos em culto, nós passamos cantando. Se você der uma olhada para a palavra de Deus, você vai perceber que a Bíblia é recheada de canções. E existem extremos na maneira como as pessoas têm lidado com a música, mesmo no contexto da igreja. Existem igrejas, por exemplo, que têm colocado a música numa posição central, de maneira equivocada, ao invés de darem a maior proeminência à pregação da palavra de Deus, como nós entendemos tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra de Deus nos ensinando que deve ser assim o culto cristão. Algumas igrejas então têm girado em torno da música, de uma maneira equivocada, mas o oposto também acontece. Eu me lembro, por exemplo, enquanto lá ainda nas minhas Minas Gerais, de ouvir acerca de uma igreja que o conselho tomou a seguinte decisão, uma igreja presbiteriana. Havia uma divergência sobre canções, se faziam parte do culto ou não, e a decisão desse conselho foi: nós vamos fazer o seguinte, 18h30 começa a tocar as músicas, 19 horas começa o culto. Então, alguns jovens iam mais cedo, a banda se organizava, tocava, e de repente terminava o período de música, alguém vinha, tomava a palavra e começava o culto. Na minha opinião, irmãos, e aquilo que eu entendo das Escrituras, um desvio muito sério daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia nos mostra, como algo central, algo também que possui certa centralidade na prática de culto cristã. Claro que a palavra de Deus tem a maior centralidade, mas nós somos ensinados desde os primórdios o valor da música como esse instrumento de transmitir também verdades preciosas, como esse instrumento de trazer também essa memorização, esse aprofundamento
da verdade nos nossos corações. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo 46, ele é uma canção. Você vai ler comigo agora e você vai perceber que logo no cabeçalho, provavelmente a sua tradução, a sua versão da Bíblia, ela tem um título em negrito. Esse título ele não faz parte do original. Na minha, por exemplo, está: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E logo abaixo, nós temos um texto que na maioria das Bíblias está em itálico. Esse texto ele faz parte do original hebraico. E esse texto então começa dizendo o seguinte: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Ou seja, está muito claro que nós estamos diante de uma canção. Fato é, os salmos são poesia, os salmos são orações, mas os salmos também são canções. E esse salmo especificamente trata-se de uma canção importantíssima, irmãos. Talvez, pelo menos para nós protestantes, uma das canções mais importantes. E eu vou te dizer por quê. Esse salmo era o salmo preferido de Lutero. E foi a partir desse salmo que Lutero compôs o hino mais famoso da Reforma, o hino Castelo Forte. Foi a partir desse salmo que Lutero compôs esse hino. A biografia vai dizer que essa composição ela acontece ali em torno de 1521. A Dieta de Worms, que foi convocada, ela tinha como um dos propósitos avaliar a teologia que vinha sendo ensinada agora por Lutero. Lutero foi convocado a participar e ele temia que, chegando ali, ele seria então condenado por causa do ensino que ele trazia e que ele possivelmente poderia ser até mesmo queimado na fogueira, como por exemplo aconteceu a John Huss cerca de 100 anos antes. Lutero então compõe esse hino maravilhoso baseado no Salmo 46. Esse hino, irmãos, que para você ter uma ideia da qualidade e do valor que esse hino tem na história da igreja protestante, o hino Castelo Forte é atestado pelo uso que se fez da obra no decurso da história. Olha que interessante. John Sebastian Bach a usou para criar a sua cantata em homenagem à Reforma. Por sua vez, o compositor Felix Mendelssohn usou o hino na Sinfonia número 5, intitulada A Reforma, considerado por alguns como uma obra-prima. Outros músicos importantes, como Giacomo Meyerbeer e Wagner, Strauss, também usaram esse hino nas suas composições. Ou seja, esse hino marcou a história da igreja protestante. Uma canção, irmãos, uma canção. Lutero, na verdade, compôs cerca de 30 e poucos hinos, mas uma canção marcou a história de um povo. E até hoje, quando vai aproximando o mês de outubro, na maioria das igrejas, o que o povo faz? Isso de tradições as mais diversas. O povo ensaia e canta: Castelo Forte é o nosso Deus. Eu quero então ler o Salmo com você, te convidando a olhar para essa característica dessa canção. Já vendo isso desde o início, um hino, irmãos, que foi destinado não a todos os cantores, mas nesse caso, os filhos de Corá destinam ao mestre de canto. Isso revelava um certo zelo. Eles estavam de certa forma dizendo que esse hino era especial. Salmo dos filhos de Corá. Há um tempo atrás eu preguei aqui o Salmo 84, expliquei quem eram os filhos de Corá. Os filhos de Corá, o seu pai, na verdade, ele se rebelou contra Moisés e ele foi por isso punido por Deus. Mas os filhos não seguiram o caminho perverso, distorcido, maligno do seu pai. E eles então participaram de toda a história da igreja. E nós temos muitos hinos, muitos salmos escritos pelos filhos de Corá. E aqui ainda tem um detalhe importante. Na minha versão está escrito em voz de soprano. Pode ser que em alguma outra versão aí esteja um pouco diferente. Tem versão que coloca, por exemplo, canto em alamote. Outros colocam canto às virgens. Na verdade, essas expressões elas têm o mesmo significado. A ideia era da voz de soprano, mas apontando também, a voz de soprano ela era vista como essa voz que apontava para um canto mais angelical, que traduzia um ar de pureza. Ou seja,
Toda essa introdução está dizendo para nós que esse cântico era muito especial. Os filhos de Corá foram cuidadosos. E agora eles entregam esse cântico para que o cântico fosse cantado na congregação. Olha o que diz então o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe e que esse cântico, esse salmo, possa nessa noite edificar os nossos corações, fortalecer a nossa alma e nos conduzir a uma confiança ainda mais sólida no Deus único e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto desse salmo para nós também é importante. O contexto desse salmo ele é claramente algum livramento que Deus deu ao seu povo. Deus traz o seu povo a um livramento grande. E agora os filhos de Corá então escrevem uma canção para celebrar esse livramento. Esse cântico que no cerne, lá no meio dele, vai mencionar a cidade de Deus. Vai dizer que há um rio na cidade de Deus, apontando para a Jerusalém. Claro que esse livramento, no seu contexto, ele tem uma realidade da cidade, literalmente, de Jerusalém, do povo de Deus em Israel. Mas nós entendemos que ele aponta para uma realidade mais ampla. Mas basicamente, qual é o episódio aqui muito provável dessa passagem? Eu queria que você ouvisse com atenção um detalhe, só para que você entendesse o contexto dessa passagem comigo. A situação considerada nesse salmo, com sua semelhança em termos de metáfora e de expressão, com algumas das profecias de Isaías, sugere a derrubada do exército de Senaqueribe em 701 a.C. Mesmo sendo rei de Judá, Ezequias era um vassalo de Senaqueribe, foi obrigado a prestar homenagem a ele. Quando Ezequias se rebelou, o poderoso exército dos assírios começou a varrer o oeste e o sul de Judá, como as ondas turbulentas do mar. Jerusalém logo foi cercada. Senaqueribe se vangloriou por ter aprisionado Ezequias como um pássaro em uma gaiola e exigido sua rendição. A situação era crítica. 20 anos depois, ou 20 anos antes, o antecessor de Senaqueribe tomou de assalto a capital do reino do norte, Samaria, e despovoou a terra de Israel. Parecia que Judá iria sofrer o mesmo destino. Mas Ezequias apelou para o profeta Isaías, que falou a palavra do Senhor para ele: não tenha medo, eu defenderei esta cidade e a salvarei. 2 Reis 19:6. De maneira súbita e dramática, como deu testemunho o historiador secular Heródoto, Deus interveio. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe se retirou. O contexto, irmãos, é poderoso. Um rei que se levanta contra o povo de Deus e de maneira ímpia, perversa, persegue. De maneira ímpia, perversa, assola a nação. Ele primeiro prevalece, de certa forma, sobre o reino do norte.
Aqui Ezequias então, reino do sul de Israel, ele começa a entender que se ele não fizesse um acordo, a coisa ia ficar bem complicada até o momento que ele então se rebela. E quando ele se rebela, a ameaça aumenta. E diante da ameaça, ele recorre ao Senhor. Ele busca a Deus. E ele recebe de Deus uma palavra através do profeta Isaías. Foi isso que nós ouvimos agora. E essa palavra era de que Deus livraria o seu povo. É nesse contexto, irmãos, que nós então ouvimos essa canção de confiança no poder e na providência de Deus. Como essa canção fortalece a nossa percepção da confiança do povo de Deus no seu poder e na sua providência. Quando eu olho para esse salmo, eu percebo, irmãos, uma teologia riquíssima, percebo ensinamentos preciosíssimos. Esse salmo ele vai trazer para nós alguns ensinamentos muito preciosos. Nós somos, através desse salmo, a adquirir algumas coisas importantes. A primeira delas, irmãos, é que através desse salmo, nós somos conduzidos a adquirir uma compreensão mais ampla do ser de Deus. Tudo começa, irmãos, com uma compreensão do ser de Deus. O verso 1, então, vai nos convidar a refletir acerca do ser de Deus. O Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel é o totalmente outro, transcendente. Ele não é como os deuses das nações. Ele não é como as outras divindades idolatradas. Israel tinha Deus em alta conta. Já preguei aqui num domingo pela manhã, por exemplo, o Salmo 8, onde o salmista diz o seguinte: quando eu contemplo o céu, a lua e as estrelas, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Ou seja, simplesmente por contemplar a criação de Deus, o salmista diz: puxa vida, esse Deus é grande demais, esse Deus é poderoso demais, esse Deus é santo demais, esse Deus é majestoso demais. Mas lá no Salmo 8 ele diz: no entanto, o Senhor fez do homem a coroa da sua criação. Não há nada, tá parafraseando aqui o Salmo 8, não há nada mais sublime, não há nada acima do homem na criação de Deus. O salmista reconhece que apesar de um Deus tão santo, majestoso, grande, poderoso, esse Deus é um Deus pessoal, esse Deus é um Deus relacional. E quando nós chegamos no Salmo 46, o Deus em que ele está nos apresentando é exatamente esse Deus, que é refúgio e fortaleza, que é socorro bem presente nas tribulações, nas horas de angústia. A primeira coisa que essa canção nos convida, irmãos, nos conduz, é uma compreensão mais ampla do ser de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não minimize a nossa percepção de Deus. Tem gente fazendo isso. Já citei aqui, por exemplo, um pastor bastante conhecido no Brasil, que quando houve um tsunami, você lembra daquele tsunami grande que aconteceu no Japão, em toda aquela região ali? Diante daquela realidade, ele disse o seguinte: eu mudei a minha percepção. Eu não posso crer que existe um Deus que tem poder para impedir esse tsunami, um Deus bom que tenha poder para impedir esse tsunami e não o tenha feito. Para mim, Deus não tem poder para impedir essas coisas. Foi o que ele disse lá atrás. E de lá para cá, o abismo cada vez é mais profundo. Perceba, meu irmão, quanto é importante nós refletirmos e adquirirmos uma compreensão correta, ampla, do ser de Deus. Qual é o Deus do salmista? Aqui ele vai apresentar uma confiança geral em Deus. Onde é que nós baseamos a nossa confiança geral em Deus? O salmista vai dizer no fato. Primeiro ele está dizendo que esse Deus é refúgio. A palavra hebraica aqui é bonita, porque ela denota uma espécie de abrigo, por exemplo, do temporal. Quando você passa por um grande temporal e precisa de um lugar para se abrigar. Aliás, eu passei por isso essa semana, uma dessas chuvas de Maringá. Deixa eu te contar um detalhe interessante. A chuva em Maringá é diferente de Belo Horizonte. Minas tem muitas montanhas, então em geral a chuva avisa.
Você está em um bairro, você olha para o centro da cidade, você fala assim, vai chover. 10, 20 minutos, dá para ajeitar alguma coisa e escapar da chuva. Maringá não dá tempo não. De repente você está olhando, o céu está limpo, está lindo. E a chuva vem de uma vez. E eu, irmãos, o que eu fiz? Corri para procurar um abrigo. O salmista está dizendo que Deus, o Deus das Escrituras, é o abrigo do seu povo, é o refúgio do seu povo. Como nós carecemos, irmãos, de um lugar assim, para nossa proteção, para nossa segurança. Ao mesmo tempo ele diz que esse Deus, ele é também fortaleza. Talvez aqui a palavra de onde Lutero tirou o termo castelo forte. Essa palavra, realmente no hebraico, ela traz a ideia de um castelo seguro. Era o lugar mais fortificado, onde naquela época, tão precária de estruturas, as pessoas então se abrigavam no meio da guerra. Interessante que lá no Egito nós fomos num monastério, e uma das coisas que mostraram para nós no monastério foi um prédio que os monges construíram, e esse prédio ele tinha uma maneira muito específica de subir, e ele tinha uma ponte. Você subia uma escada, atravessava uma ponte de madeira para entrar, para acessar o prédio onde eles ficavam quando algum invasor chegava. Eles atravessavam essa ponte e eles então içavam a ponte. As janelas eram mínimas, tornando extremamente difícil que alguém acessasse aquele prédio para fazer algum mal àqueles monges da igreja copta. É interessante, eu fiquei olhando aquele prédio e achei aquilo muito curioso. E uma das perguntas, quanto tempo dava para ficar aí? Eles guardavam alimentos ali para que eles pudessem ficar dentro daquele prédio até cerca de 3 meses. Até o inimigo não ter como mais se manter, pegar o seu exército e partir. O salmista está dizendo algo mais ou menos parecido. Ele está dizendo, o nosso Deus é o nosso refúgio, mas também a nossa fortaleza, o nosso castelo de abrigo. É nele que nós nos abrigamos. Irmãos, muitas vezes o nosso coração nos conduz a vivermos, nosso coração frágil, pecador, a vivermos e passarmos por essa vida como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós fôssemos capazes de gerir e de gerar tudo aquilo que nós precisamos. Basta que um exército se acampe para que a gente perceba a nossa fragilidade. Mas o Deus das Escrituras, irmãos, é o Deus que é o abrigo do seu povo, é o Deus que é a fortaleza do seu povo, é o castelo de segurança do seu povo. Ele ainda diz que ele é o socorro bem presente nas tribulações. Aqui socorro traz a ideia de ajuda mesmo, e a expressão bem presente traz a ideia de algo abundante. A ideia de que esse socorro, ele atende de maneira abundante à necessidade do seu povo. Em suma, quando nós então olhamos para esse salmo, ele está nos convidando a uma reflexão profunda acerca do ser de Deus e uma percepção mais ampla acerca de Deus. E essa percepção nos leva a perceber que esse Deus, ele é santo, poderoso, totalmente diferente de nós, mas ao mesmo tempo acessível, cuidadoso, zeloso, bondoso, amoroso, gracioso. Irmãos, é a esse Deus a quem nós servimos, é sobre esse Deus que nós cantamos. As notícias podem não ser as melhores, a adversidade pessoal pode nos, talvez, levar a uma reflexão mais profunda sobre a nossa existência, sobre a vida, mas nós não podemos deixar de perceber, irmãos, a grandeza do Deus a quem nós servimos. O Salmo está apresentando para nós um Deus que é soberano, um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Nada escapa à capacidade de Deus de cuidar do seu povo, de prover para o seu povo, de proteger o seu povo. É isso que o salmista está nos dizendo. Mas há ainda outras coisas importantes nesse salmo. A segunda delas, o segundo benefício desse salmo, irmão, segundo ensinamento precioso
que ele nos oferece é que nós somos conduzidos também agora a oferecermos a Deus uma resposta, ou oferecemos às circunstâncias adversas uma resposta mais convicta, mais firme. Olha o que diz o verso 2 e 3. Portanto, ou seja, como resultado disso, olha o que o Salmo diz, o salmista diz: não temeremos. Mas o que nós não temeremos? Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. A ideia é, ainda que os montes ruam e sejam precipitados nos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha que interessante, o salmista está dizendo que ainda que a natureza com todo o seu poder revele toda a sua força e que grandes catástrofes aconteçam, ele não perderia o temor e a confiança em Deus. Ele diz que ele teme a Deus, mas não teme as circunstâncias. Meu irmão, nós somos convidados a confiarmos em um Deus que é sempre poderoso, santo e bom, mesmo quando as circunstâncias não são aquelas que nós gostaríamos de viver. Em Atos 16 nós vemos um exemplo disso aqui. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Eles estavam fazendo algo nobre que haviam sido chamados por Deus para fazer. Deus os conduz, irmãos, de maneira soberana para a Europa. Eles estavam com o plano de continuar na Ásia, mas eles são impedidos pelo Espírito Santo e são conduzidos à Europa. Eles chegam à cidade de Filipos e de repente, irmãos, a gente ouve a narrativa. Filipos era uma cidade grande e importante. A gente olha e pensa, puxa vida, como Deus abre portas para o evangelho. Mas é nesse contexto que Paulo e Silas são presos, açoitados até cansar, jogados numa masmorra. O texto diz que os seus pés estavam presos em troncos. A pergunta é: o que faríamos numa circunstância assim? Portanto, não temeremos. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantavam louvores a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo e Silas, açoitados, presos, cantam louvores a Deus. É esse o espírito do Salmo 46. Paulo e Silas encarnaram o que o texto está dizendo. Uma resposta mais adequada às circunstâncias. Sabe qual é a resposta mais adequada às circunstâncias? Mais adversas? Nós não temeremos. Nós permaneceremos firmes em Deus. Paulo e Silas cantam, irmãos, tem vários milagres que acontecem naquele contexto. O texto diz que enquanto eles estavam ali cantando, o cárcere tremeu e as portas do cárcere se abriram. Primeiro milagre, as cadeias abertas. Mas eu disse hoje pela manhã, tem um segundo milagre: nenhum preso fugiu. Todos permaneceram ali. O carcereiro inclusive acorda, fica assustado, porque ele pensa que tinha todo mundo fugido. Ele logo toma a espada e se prepara para tirar a própria vida. Essa é a realidade do homem sem Deus. Enquanto Paulo e Silas tinham motivo de murmurar, de reclamar, de entristecer, de desanimar, eles cantam louvores. E o carcereiro é o primeiro sinal de problema, de possível problema. Ele já quer tirar a própria vida. Mas Paulo e Silas gritam lá de dentro: ei, não faças isso, porque todos aqui estamos. E aquele homem é transformado pela mensagem do evangelho. Lembra do que eu vou te dizer? Paulo e Silas estavam na prisão, irmãos. E sabe o que eles estavam fazendo? Cantando. Mas a canção desses homens era tão poderosa, porque era vida, que as portas do cárcere se rompem e ninguém sai daquele lugar. Você consegue imaginar a cena? Todo mundo ali dentro ouvindo aquela canção. E olha que não sei se a voz de Paulo e Silas era lá grandes coisas.
mas eles percebiam claramente o recado daqueles homens. E o recado era: podem prender o nosso corpo, mas a nossa alma foi liberta pela graça de Jesus Cristo. Nosso coração não se encontra mais cativo. As circunstâncias podem ser as mais difíceis, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ao ponto dos presos ali então ficarem maravilhados. Irmãos, que coisa bonita. Nosso próprio Senhor Jesus, quando reunido com seus discípulos, institui a ceia, já se preparando à luz de João 13, para o momento em que ele seria traído, para o momento em que ele seria negado, para o momento em que ele seria preso, para o momento em que ele seria maltratado, para o momento em que ele seria crucificado. E como é que Jesus termina a ceia? Cantando um hino. Eu confesso que está na minha lista de coisas que eu quero chegar no céu e perguntar. Eu quero chegar lá e perguntar para Jesus: que hino é esse que o Senhor cantou? Eu quero saber que hino é esse, irmãos. Eu, como músico, gosto tanto de música, eu quero saber, viu, pastor? Que hino foi esse que eles cantaram ali? Quem sabe, irmãos, não foi o próprio Salmo 46? As circunstâncias, irmãos, elas não podem nos parar. Elas não podem nos impedir de prosseguir. Elas não podem limitar a nossa fé. Pelo contrário, o homem de Deus, a mulher de Deus, recebe de Deus a graça de declarar diante das circunstâncias: pelo contrário, nós não temeremos. O próprio Lutero, conta-se que quando ele chegava perto de Worms, vendo as torres das igrejas, ele cantou esse hino: Castelo forte é o nosso Deus. Sem saber o que aconteceria lá dentro, sem saber o que o aguardava, Lutero declara diante das circunstâncias: eu confio em um Deus bom, e a sua bondade é sempre presente. As circunstâncias podem barrar o nosso corpo, irmãos, podem nos infligir dor e sofrimento, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nesse Deus em quem nós confiamos. Aliás, Lutero cantou esse hino outras vezes. Quando em 1523 ele soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas, porque estavam seguindo as doutrinas da Reforma Protestante, Lutero canta mais uma vez: Castelo forte é o nosso Deus. Em 1527, ao saber da execução do seu amigo Leonard Kaiser, Lutero canta novamente: Castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, a vida do cristão, diferente do que muita gente está dizendo por aí, contrário ao que diz a palavra de Deus, é marcada por lutas, por adversidades. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, mas cada um de nós sabe as lutas que enfrenta, dentro do próprio coração, dentro da casa e tudo mais. Nós enfrentamos lutas, irmãos. Como lidar com as adversidades, como lidar com as circunstâncias. Esse salmo está nos ensinando, irmãos, a apresentarmos uma resposta convicta. Nós lidamos com as circunstâncias mais difíceis dizendo: nós confiamos em Deus. Bonito, não é? Mas esse salmo ainda tem outras preciosidades para compartilhar conosco. Esse salmo ainda traz mais ensinamentos preciosos para nós. Terceiro lugar, nós somos então conduzidos também a uma confiança ainda mais sólida em Deus. Verso 4 e 5. Olha o que diz os 2 versos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O salmista que acabou de declarar: nós não temeremos as circunstâncias mais adversas, agora ele declara ainda de maneira mais profunda a sua confiança em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: alguns pastores, alguns teólogos, como por exemplo o pastor John Stott, dizem que essa parte do salmo, ela apresenta para nós agora essa confiança que até então é apresentada em termos gerais,
agora é apresentada a nós de maneira mais pessoal, mais baseada na experiência pessoal do povo de Deus. Quando o texto menciona um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, nós temos algumas perguntas que a gente precisa responder. Primeiro, qual é a aplicação que nós podemos fazer dessa cidade de Deus? À luz de outros salmos, à luz do ensino do Novo Testamento, nós podemos dizer que essa cidade simboliza a própria igreja de Cristo. Aliás, essa expressão cidade de Deus, vinculada a um rio, é mencionada inclusive em outras passagens das Escrituras. Nós podemos dizer de certa forma que há uma aplicação na qual nós fazemos parte. A cidade de Deus, a cidade da morada do Altíssimo, como os filhos de Corá disseram no Salmo 84, que eu preguei algumas semanas atrás. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Nós, irmãos, igreja do Senhor, que temos o privilégio de habitar nas moradas do Altíssimo. Mas deixa eu te dar um detalhe histórico importante. Jerusalém não tinha nenhum grande rio. Não há um rio nesse contexto histórico aqui, passando por dentro de Jerusalém. Qual é a metáfora de onde o autor, de onde o salmista, de onde os filhos de Corá retiram essa figura? O mais provável, irmãos, é que o texto está fazendo menção a algo específico e muito interessante. Guarde esse pequeno parágrafo. A fonte de Gion, cujas águas Ezequias conduziu para dentro de Jerusalém por meio de um túnel. 2 Crônicas 32:30. Parece ter sido usado como símbolo da presença revigorante de Deus. Provavelmente essa é a referência que o salmista está fazendo. Lembra que lá no início eu trouxe Ezequias para dentro do contexto da passagem? E em um determinado momento Ezequias então conduz fontes para dentro da cidade. E dessa maneira a cidade agora é abastecida e consegue inclusive estar mais guardada, protegida dos seus inimigos. O salmista está pegando isso como uma metáfora. Está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, em outras palavras, o salmista está revelando uma confiança ainda mais sólida em Deus. Deus é a provisão do seu povo. Deus é tudo o que o seu povo precisa. Nós passamos por uma experiência pessoal, é como se o salmista dissesse, de como esse Deus cuida de nós, de como esse Deus provê. E eu te pergunto, você também deve ter algumas experiências pessoais, pelas quais você já passou, não tem? Nós confiamos em Deus em primeiro lugar, irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas nós confiamos em Deus em segundo lugar, porque a nossa própria experiência de vida tem demonstrado isso. O Deus a quem nós servimos não é o Deus que alcançou apenas o nosso cérebro através das Escrituras. É o Deus que alcançou os nossos corações. E nós temos testemunhado que essa verdade, ela é vida. Isso faz parte da nossa vivência cotidiana. Dia após dia, em todo tempo, nosso Deus tem sido refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Recebemos de Deus a graça, irmãos, de adquirirmos, de experimentarmos uma confiança ainda mais sólida em Deus. O que eu quero dizer com isso? São as circunstâncias adversas que muitas vezes geram em nós experiência de que o Deus das Escrituras é tudo aquilo que Ele diz ser. O texto diz no verso 1 que Ele é socorro bem presente, aonde? Nas tribulações. Ele é uma abundância de socorro. Mas, desculpe, para você experimentar dessa abundância de socorro, você vai enfrentar tribulações. De certa forma é o que o salmista está dizendo. E aqui então nesse bloco, é como se o salmista dissesse, cada experiência que nós vivenciamos, gera em nós um aprofundamento de confiança no Deus das Escrituras. Diariamente, ano após ano, temos testemunhado da confiança ou da graça de Deus
sendo refúgio e fortaleza para o seu povo. E assim, irmãos, podemos amadurecer cada dia mais a confiança nesse Deus santo, bom e poderoso. Para a gente terminar, quarto lugar, esse salmo ainda nos conduz a adquirir outra coisa preciosa. Versos 6 e 7 vai nos mostrar, irmãos, que esse salmo nos conduz a um contraste, a perceber, a adquirir um contraste mais claro entre Deus e os homens. Olha o verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Olha o contraste. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que o salmista está nos convidando agora é a perceber, irmãos, que há uma voz dos homens, há um clamor entre as nações, há um brado dos homens. É como se o salmista dissesse: as nações fazem barulho. Mas olha o contraste. Verso 6. Porém, é a voz de Deus que se faz ouvir e a terra se dissolve. Aqui ele está trazendo para nós, irmãos, ou nos convidando a essa percepção mais clara e essa distinção mais clara de Deus em relação aos homens. E a nossa confiança então é convidada, irmãos, a colocar, a ser posta exclusivamente em Deus. Com que facilidade nós depositamos a nossa confiança nos homens, às vezes em nós mesmos, às vezes em outros homens. A realidade das nações é o que o salmista está dizendo. Elas estão o tempo inteiro fazendo barulho, elas estão o tempo inteiro querendo demonstrar a sua capacidade de gerir as coisas. Mas ele diz: é Deus que com a sua voz faz a terra se dissolver. Com que facilidade, irmãos, nós buscamos um salvador da pátria. Com que facilidade, irmãos, nós tiramos a nossa confiança de Deus e colocamos nas coisas ou nas pessoas. E é por isso que esse salmo é um convite para nós relembrarmos o nosso coração à medida em que cantamos acerca de um Deus que é totalmente distinto dos homens. Os homens alegam ter um poder que na verdade não tem. Qual é a realidade das nações? O Salmo vai apresentar para nós no final. A realidade das nações é guerra. Desde a queda, irmãos, a realidade do ser humano é prejudicar o seu semelhante. Lembre, o primeiro pecado, a desobediência. Eva come o fruto e dá ao seu marido. Mas na sequência, o que é que acontece? Qual é o próximo pecado descrito nas Escrituras? Guerra entre dois irmãos, Abel e Caim. E Caim mata o seu irmão. Desde então, irmãos, a realidade do nosso planeta, a realidade da humanidade é guerra atrás de guerra. Ao longo da história, o homem alega ter a solução para as guerras. Mas nós seguimos de guerra atrás de guerra. Mas olha como é o Senhor. E nós vamos terminar. Verso 8 a 11. Isso, e nós vamos terminar aqui. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Concluindo, irmãos, nós começamos nesse salmo com o salmista nos apresentando uma confiança geral, digamos uma confiança mais teórica. Nós confiamos em Deus,
Porque a palavra de Deus nos ensina que o Deus das Escrituras é confiável. Ele então nos convida a perceber de maneira experimental a confiança em Deus. Ele diz, nós não apenas confiamos em Deus porque Ele diz ser confiável, mas porque Ele prova ser confiável. Nós temos experimentado o abrigo e o refúgio que nós precisamos. É isso que o salmista está dizendo. E finalmente, irmãos, ele vai apresentar para nós qual é a sua confiança final. Diante de um mundo caído, irmãos, diante de um mundo onde nós precisamos constantemente de um abrigo, de um refúgio, de uma torre segura, de uma fortaleza, de um castelo forte. Qual a solução para essa realidade? Qual a solução para um mundo que vive em pé de guerra? O salmista está apresentando então para nós, irmãos, qual é a expectativa final, qual é a confiança final que o povo de Deus nutre no seu coração. A confiança final, irmãos, é no Deus que prometeu que porá finalmente termo à guerra. Ele vai despedaçar as armas dos exércitos. É isso que o Salmo está dizendo. Ele vai queimar os carros no fogo. Ou seja, ele está nos lembrando da promessa de um reinado de paz, de um reino de paz e segurança. A que é que o salmista está apontando, irmãos? Era para a cidade geográfica, literal de Jerusalém? É óbvio que não. Jerusalém continua em guerra até hoje. Para onde é que o salmista estava apontando, irmãos? Que paz é essa que o salmista está trazendo? E está dizendo que é a esperança, a confiança final do povo de Deus? Irmãos, nós somos convidados a perceber que o nosso Deus é a nossa confiança final, no sentido de que um dia, tudo, irmãos, todas as coisas, Ele colocará termo. Já não haverá mais dor, já não haverá mais sofrimento, já não haverá a necessidade, entende? Dessa figura de um castelo onde nós iremos nos abrigar. Porque nós nos abrigaremos plenamente e eternamente na presença de Deus. Aquietai-vos aqui tem possivelmente dois sentidos. Eu termino aqui. Primeiro, possivelmente, provavelmente uma ordem para que as nações parem de lutar e reconheçam a soberania de Deus. O aquietai-vos aqui, a gente às vezes usa em outro sentido, e é bonito mesmo, mas em geral aqui a tradução melhor, ou uma outra tradução, não melhor, mas uma outra tradução seria: parem de lutar. Essa é a ideia do aquietai-vos. Acabem com a guerra. É mais ou menos essa a ideia. E qual é o sentido? Primeiro, mais provável, uma ordem para que as nações parassem de lutar e reconhecessem o governo soberano, pleno de Deus. A segunda possibilidade, irmãos, é de que ela tenha sido dirigida ao povo de Deus, aconselhando o povo de Deus a renunciar às alianças estrangeiras que o povo de Deus fazia, como por exemplo o próprio Ezequias, que fez aliança com Senaqueribe. Temendo um mal maior, Ezequias faz uma aliança e de certa forma experimenta um mal menor. E Deus está dizendo: que eu tenho prometido para vocês é nenhum mal. Cessem essas alianças. Ou seja, irmãos, somos finalmente convidados a perceber essa graça de Deus que nos anuncia, irmãos, paz eterna, segurança eterna. Por isso, irmãos, precisamos confiar, não apenas aqui, mas aqui. Não apenas olhando para o que Deus fez, para o que Ele está fazendo, mas aguardando aquilo que Ele já prometeu, que ainda fará finalmente. Bonito, irmãos, o que eu ouvi esses dias acerca de John Wesley. John Wesley deu um último suspiro antes de morrer e disse uma frase antes de morrer. Talvez esse seja um dos momentos mais difíceis para a realidade humana, quando você sabe que chegou a sua hora e que em poucos instantes você vai partir desse mundo. Lidar com o último inimigo não é fácil, irmãos.
Sabe o que Lutero disse? Como último suspiro antes da... Desculpa, Lutero não, John Wesley disse, como último suspiro antes da sua morte, ele disse o seguinte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Que jeito bom de morrer, hein? Declarando a sua confiança final. Deixa eu aplicar aqui finalmente. Pastor, eu passo por lutas hoje. Meu irmão, fique firme. Confie em Deus. Nosso Deus é o Deus que é poderoso para mudar circunstâncias, trazendo alegria ao nosso coração. Ele pode pôr fim a uma enfermidade, trazendo cura e restauração para o corpo. Ele pode trazer provisão material para onde há uma necessidade física e material. Ele pode trazer conserto onde o relacionamento está meio esquisito. Mas, meu irmão, enquanto nós estivermos do lado de cá, a nossa vida vai ser marcada por tribulações, por adversidades. Mas nós temos uma promessa: isso tudo vai ter fim. Que nós não percamos de vista jamais, irmãos, a confiança em Deus. Se a nossa confiança se baseia apenas em algo que a gente precisa, quando a gente recebe, a gente se esquece. Mas o salmista está mostrando, irmãos, que a nossa confiança tem que ser posta naquele que já é Senhor de toda a terra, mas que um dia vai estabelecer o seu reino de maneira absoluta. E esse reino será um legado eterno de paz, de justiça, de equidade. Aqui, irmãos, nós vivemos entre notícias ruins. Nós vivemos entre injustiças. Mas louvado seja Deus, isso tudo vai passar. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de vivermos guardando no nosso coração a nossa confiança nesse santo e poderoso Deus. Ele põe termo à guerra. Ele despedaça os carros e os põe no fogo. Ele quebra as espadas. Em outras palavras, independente da circunstância que possa gerar temor no seu coração, confie em Deus. E você vai dizer como o salmista: pelo contrário, não temeremos. Pastor, a Europa está estranha, Oriente Médio está estranho, vai ter guerra ou não vai? Não sei. Eu sou pastor, não sou... Meu negócio não é geopolítica. Pastor, você não está vendo a notícia? Tem muita gente alarmada dentro das nossas igrejas, irmãos. E de fato, a gente não precisa ser utópico e irrealista. Nós lidamos com a realidade. Mas sabe como é que nós lidamos com a realidade? Pé na terra, mas o nosso coração no céu, com a certeza de que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém, meu irmão?